Semiologia neurológica, exame neurológico, Dr. Christian Ximenes, dando continuidade, nervos cranianos, segundo nervo óptico. Segundo nervo óptico. O nervo óptico nós avaliamos em várias funções: suas pupilas, acuidade visual, campos visuais, fundo de olho. E com suas pupilas, nós, ao avaliarmos, temos que ter em mente a fisiologia. O que nós avaliamos nas pupilas é a sua simetria, isto é, a sua isocoria, seus reflexos, e a fisiologia dela, que deve estar em mente, é o que a gente vai rever agora. Vamos olhar para essa figura aqui da esquerda. A luz chega pelo nervo óptico, simbolizado aqui, que é o nervo óptico. Aqui é o quiasma óptico. Então a luz chega, passando pelo nervo óptico, trato óptico, até chegar no mesencéfalo, onde vai fazer sinapse no corpo geniculado lateral e também vai fazer sinapse na área pré-tectal, no núcleo pré-tectal. No núcleo pré-tectal, ela faz sinapse com os dois lados do núcleo autonômico, também conhecido por núcleo de Edinger-Westphal. Daqui do núcleo autonômico, então emergem as fibras que vão até o gânglio ciliar, e dali o último neurônio que faz sinapse com o músculo esfíncter da pupila e que vai contrair a pupila. Então, luz chega pelo nervo óptico, faz sinapse na área pré-tectal, estimula os dois lados do núcleo autonômico. O núcleo autonômico lança, então, estímulo bilateral para as duas pupilas. Isso independente da luz chegar em um ou nos dois olhos. Repetindo, independente de chegar em um ou nos dois olhos. Então a luz chega, mesmo que seja só num olho, vai estimular aqui, a resposta vai ser bilateral. Chegou nesse olho, vai estimular aqui, lança prolongamento dos dois lados, a resposta bilateral. Isso faz com que, se um olho tem problema no reflexo, isto é, a luz estimulou um dos olhos ou os dois olhos, e só um contraiu, se esse um contraiu é porque a luz chegou aqui, e que teve um reflexo, a resposta chegou aqui. Se o outro não contrai, é porque o problema é na eferência e não na aferência. Se existe o reflexo em um dos olhos, é porque a aferência funcionou. Agora, se existe uma assimetria, isto é, um dos olhos não responde, o problema está na eferência. A aferência é o segundo nervo, nervo óptico. A eferência, nesse caso aqui, é dada pelo óculo motor. Figurado aqui da direita, nós vemos como é feita a inervação da pupila. O esfíncter da pupila, como nós já vimos, ele é inervado, né, vindo do núcleo autonômico, onde ele é estimulado e ele contrai a pupila. Tá aqui, vamos acompanhar a linha verde aqui, ó, o núcleo autonômico, a linha verde, gânglio ciliar, e aí verde para cá, chega no esfíncter da pupila, contrai a pupila. Isso é parasimpático. Repetindo, parasimpático. A dilatação da pupila é feita de forma autonômica também, só que via simpático. Então vem o estimulado de encéfalo. Só que o simpático, a inervação simpática, ela vem da parte mais medial, digamos assim, da medula espinhal. Então ele tem que descer até a parte simpática da medula. Ascende, ele sobe lá da parte simpática, faz um trajeto que agora não cabe a gente falar, mas aí ele vai inervar o músculo dilatador da pupila. Então o tamanho da nossa pupila se dá pela ação dos dois, do equilíbrio dos dois estímulos, simpático e parasimpático. O esfíncter da pupila, parasimpático, e o dilatador da pupila,
simpático. Aqui a gente tem até o desenho dos dois, né? O esfíncter da pupila, quando ele contrai a pupila fecha, e aqui o dilatador da pupila, quando contrai a pupila, obviamente dilata, como o próprio nome diz. Pronto. Na semiologia, como é que nós testamos isso? Pelo reflexo fotomotor direto e o consensual. E o que é o direto? O direto, eu lanço um estímulo doloroso com a lanterna obliquamente em um dos olhos e eu observo como fica a pupila no mesmo olho que eu iluminei, que eu joguei a luz. O indireto, eu jogo de novo a luz nesse mesmo olho, só que eu não olho para um olho que eu joguei a luz, eu olho para o outro. O outro também tem que contrair. Então, é o fotomotor consensual. O primeiro, fotomotor direto, e o segundo, fotomotor consensual. E a gente já viu a fisiologia deles, né? Isocoria é igual a pupilas iguais. Existe um erro bem difundido, não sei nem se eu posso dizer de erro, mas assim, é uma redundância bem difundida a gente falar pupilas isocóricas. Só que a palavra isocoria já significa pupilas iguais. Então o certo é falar pupilas simétricas e não pupilas isocóricas. Ou eu falo que o paciente ou seus olhos estão isocóricos. A anisocoria é quando existe uma assimetria da pupila de um lado e de outro. Anisocoria. A midríase é quando a pupila está dilatada e a miose é quando a pupila está contraída. Existem alguns padrões patológicos. A seguir a gente vai ver a pupila de Marcus-Gunn. O que acontece? Bem, eu ilumino de um lado, tem contração das duas. Quando eu ilumino do outro, as duas dilatam. O problema nesse caso é quando eu tenho uma alteração neste nervo, nessa aferência. Por quê? Eu iluminei desse lado, o estímulo chegou lá no tronco e saiu a eferência e contraiu os dois. Quando eu tirei a luz daqui e coloquei nessa pupila, o estímulo deixou de chegar, porque aqui eu tenho um problema nesse nervo óptico. O estímulo deixou de chegar lá no tronco. E aí parou de vir a eferência, mandando contrair a pupila, e aí as duas dilatam. Aqui é um caso bem interessante, chamado de pupilas de Ardell-Robertson. O que acontece? Notem que esse paciente ele tem as suas pupilas são anisocóricas, de um lado e de outro. Quando é iluminado um olho, um deles contrai, significando que a aferência está funcionando, só que tem um problema na eferência. E aí você fala, poxa, então o problema deve ser no óculo motor que não está trazendo a eferência para contrair essa pupila. No entanto, quando eu faço uma outra manobra que se chama convergência, eu pego um objeto e aproximo da linha média e aproximo bem do rosto do paciente, as duas pupilas contraem, o que, assim, normalmente acontece. O que aqui chama atenção é que não tinha contraído antes, contraiu agora. Isso porque, de alguma forma, o mecanismo que controla a contração da pupila pela luz é diferente do mecanismo que controla a contração da pupila pela convergência, chamado de acomodação. O mecanismo aqui é todo feito pelo tronco. Luz, a gente já viu essa figura. Luz chega no tronco, área pretectal, núcleo autonômico, eferência para as duas pupilas. Nesse caso, não é área pretectal, aqui agora é corpo geniculado lateral, córtex visual. Do córtex visual, a área 19, que é a área, digamos assim, motora que controla essa
essa parte da visão, área pretectal, aqui, e aí o impulso para, utilizando também o núcleo autonômico para contrair. Exatamente onde é o problema ninguém sabe. Mas o que a gente sabe é que, como é controlado por mecanismos distintos, tem alguma hora aí que distingue um do outro. Aqui a gente vê, nesses olhos aqui, provavelmente de uma paciente, o lado esquerdo, uma queda da pálpebra, que a gente chama isso de pitose palpebral, e a pupila mais miótica em relação à da direita. Esse é o olho afetado. Bem, a gente chama isso de síndrome de Horner. Não é apenas esses dois sinais que caracterizam a síndrome de Horner. O que caracteriza a síndrome de Horner? A síndrome de Horner é a ausência da inervação simpática, onde eu vou ter uma miose, porque como não tem a eferência simpática, predomina a parasimpática. Então a parasimpática contrai a pupila, e aí ela predomina a parasimpática, porque a simpática não está chegando. Eu terei uma pitose por causa da não inervação do músculo tarsal superior. Eu terei também uma enoftalmia, o olho fica mais para dentro por causa do músculo orbital. Eu vou ter uma vasodilatação daquele lado da face, daquela região da face, e vou ter também uma anidrose. Eu não terei transpiração nessa região. Isso tudo porque em algum momento desse trajeto aqui, geralmente por aqui, eu tenho uma obstrução da via simpática. Um exemplo disso é um paciente que tenha tumor do ápice do pulmão. Acuidade visual. A acuidade visual eu testo de uma forma padronizada pelo cartão de Snellen, que é esse da esquerda. Ele vai dar de uma forma objetiva a acuidade visual. Ele diz em números, em relação numérica. Geralmente, por exemplo, a visão normal é chamada de 20-20. Isto é, eu vejo a 20 metros o que eu deveria ver a 20 metros. Uma visão menos normal, por exemplo, uma 15-20, é que eu vejo a 15 metros o que eu deveria ver a 20 metros. E assim sucessivamente. Cada linha dessa correspondendo a um valor. E obviamente o cartão de Snellen ele pode ter tamanhos diversos, o que vai variar, e quanto maior o cartão, maior tem que ser a distância do paciente para o cartão. Esse cartão ele é disponível hoje em dia, você pode baixar para o seu smartphone, e você pode até baixar em PDF e imprimir em casa se quiser. Ou você pode mostrar uma figura qualquer e pedir para ele ler. Além do fato simplesmente de tamanho, de distinção, o contraste de cores também faz parte do exame da acuidade visual. E você pode fazer uso do que está à sua volta para testar isso. Mostrar algo vermelho, perguntar que cor é, enfim. Coisas que fazem parte do nosso dia a dia de improvisação. Além das pupilas, da acuidade visual, eu também testo os campos visuais. Bem, os campos visuais, eu preciso entender certos princípios. Olhando aqui a figura, eu preciso entender que aqui é como se eu estivesse olhando por cima o paciente, tivesse cortado a parte de cima do paciente, da cabeça do paciente, e aí o olho está cortado pela metade e eu estou olhando por cima. A parte que eu vou chamar de temporal da retina, que é essa parte aqui. Temporal porque temporal. E eu vou chamar essa parte aqui que fica mais pro meio de nasal. Aqui é a parte nasal dessa retina e aqui é a parte temporal dessa retina. Se eu tenho um objeto aqui, ó, à esquerda, esse objeto ele vai ser visto na retina temporal do olho direito
e na retina nasal do olho esquerdo. Se eu tenho um objeto à minha direita, ele vai ser visto na retina temporal do olho esquerdo e na retina nasal do olho direito. Vamos lá. Se isso estiver bem compreendido, falta eu ter mais um conceito só, é que existe uma sobreposição, uma área que é sobreposta. Que quando eu olho aqui para frente, os campos visuais dos dois olhos, eles se sobrepõem aqui no meio. Mas vamos lá. Passando isso, a parte que eu tenho dessa visão aqui, a retina, essa retina aqui, ela emite prolongamentos formando nervo óptico e que vai até o quiasma. Retina aqui, prolongamentos até o quiasma, retina aqui, prolongamentos até o quiasma, retina aqui, prolongamentos até o quiasma. Só que os prolongamentos que formaram o nervo óptico, que vem da região temporal, eles ao chegar ao quiasma, eles continuam do mesmo lado, eles vão para o trato óptico do mesmo lado até o corpo geniculado lateral e dali até o córtex visual, que é o córtex occipital. A retina nasal, os prolongamentos das células da retina nasal, eles vão até o quiasma da mesma forma. Eles vêm junto aqui no nervo óptico. Só que eles cruzam no quiasma, vão pelo trato óptico. Eles vão pelo trato óptico até o corpo geniculado lateral do outro lado e vão até o córtex occipital. A mesma coisa aqui. Isso faz com que, preste bem atenção, o objeto que está aqui, ó, que está aqui à esquerda, ele vai estimular essa retina e essa retina. Vamos seguir aqui o vermelho. Vermelho, retina aqui, temporal, do mesmo lado para cá. Retina aqui nasal, cruza e vem para cá. Então, o que é visto no meu campo visual à esquerda, ele vai para o meu córtex visual à direita. O que é visto à minha direita vai para o meu córtex visual à esquerda. A mesma coisa vista de outra forma. Vamos lá. Olha aqui. Eu tenho aqui o meu campo visual esquerdo, left visual field. Ele vai estimular a retina nasal aqui e a temporal aqui. Olha aqui, ó, formando o nervo óptico, cruzando e vindo para cá. Olha aqui, continuando do mesmo lado e vindo para cá. Isso aqui é o trato óptico. Aqui é o nervo óptico, aqui é o trato óptico. E a mesma coisa acontecendo do outro lado. Corpo geniculado lateral aqui, corpo geniculado lateral aqui. E os dois indo depois pela radiação óptica até o córtex visual. Córtex visual de um lado e de outro. Então, o que é visto à minha esquerda, ó, aqui o cor de laranja, ele vem parar no meu córtex visual à direita. E o que é visto à minha direita, ele vem parar no meu córtex visual à esquerda. Vamos lá. Vamos ver se essa figura ajuda a gente a entender melhor. Eu tenho essa imagem aqui. Eu não sei se vocês lembram, quando vocês estiveram no colégio, que essa imagem ela é formada de cabeça para baixo na nossa retina. Tá certo? Ela é formada de cabeça para baixo na retina. Então, lembrando, o que está à direita e o que está à esquerda. O que está à direita, que é essa casinha aqui, ó, o que está à direita, ele é visto aqui, ó. O que está à direita, ele vem, entra na retina e é visto na retina temporal desse lado. O que está à direita aqui, ele entra na retina aqui e é visto na retina nasal deste lado. Essa parte da casinha aqui. A temporal aqui continua do mesmo lado. Nervo óptico, trato óptico, corpo geniculado lateral, radiação óptica e córtex. Aqui desse lado, retina nasal, nervo óptico, quiasma, trato óptico, corpo geniculado lateral. Opa, troquei, desculpa. Quiasma, vira, troca de lado, corpo geniculado lateral e vem para cá. Então, esse córtex aqui vai ver o quê? Vai ver a casa. Aqui as árvores. Desse lado para cá,
temporal, retina temporal desse lado, retina nasal desse lado. Vem aqui e continua do mesmo lado. Vem aqui, troca de lado e vem para cá. Então, a parte das árvores vai ser vista pelo meu córtex visual esquerdo. Aqui à direita, a casinha que estava à esquerda ficou à direita, e o que estava à direita foi para o córtex à esquerda. Então, em resumo, tudo que está à minha esquerda, quem olha é meu cérebro direito. Tudo que está à minha direita, quem olha é o meu cérebro esquerdo. Eu quero aqui mostrar só a radiação óptica, mostrando que ela, apesar do nervo óptico, vem as fibras bem pertinhos umas das outras, o trato óptico também uma das outras, a radiação, as fibras são espalhadas. Bem, um exercício aqui. Se eu tiver uma lesão aqui, ó, neste nervo óptico, o que vai acontecer? Se eu tenho uma lesão aqui nesse nervo óptico, tudo que vier desse olho eu não vejo. Então o campo visual desse olho vai estar ausente e eu vou ter um campo visual desse olho preservado. Se eu tenho uma lesão aqui, bem no meio do quiasma, o que vai acontecer? Olha, a fibra nasal daqui foi interrompida. A fibra nasal daqui foi interrompida. As fibras nasais, elas olham mais para a periferia. Ó. A nasal daqui, ela olha para essa periferia. A nasal daqui olha para essa periferia. Então eu fico sem a visão da periferia. Então, se eu tenho uma lesão aqui, eu perco a periferia e eu fico olhando bem só aqui no meio. Se eu tenho uma lesão aqui, ó, bem aqui no trato óptico. No trato óptico já se juntaram as fibras que vêm dessa retina temporal e dessa nasal, que são as fibras que estão olhando aqui para o campo visual à esquerda. Então eu vou perder o campo visual à esquerda. Então eu terei somente, esse paciente olhando para frente, ele só vai ver o que tiver à direita dele e não vai ver o que tiver à esquerda dele. A gente chama isso de hemianopsia homônima esquerda. Já já a gente fala de novo disso. Se eu tenho uma lesão na radiação óptica, eu posso perder apenas parte desse meu M campo visual. E se é uma parte do M campo, metade de metade é um quarto. Eu chamo de quadrantopsia. Então vamos lá. Olha aqui. Como eu falei, eu tenho uma lesão aqui, eu perco todo um campo visual. O campo visual desse olho direito eu perdi totalmente. Mas, se eu tenho uma lesão bem aqui, eu perco a visão da periferia. Aqui, ó, eu perdi a periferia aqui e a periferia aqui. Eu vejo só o que tem no meio. Se eu tenho uma lesão aqui no trato óptico, eu perdi tudo que estava vindo aqui da esquerda. Olha o azulzinho aqui, ó, campo visual aqui, campo visual aqui. Campo visual esquerdo aqui, campo visual esquerdo aqui. Azulzinho aqui. Então eu perco esse campo visual à esquerda do olho esquerdo e o campo visual esquerdo do olho direito. E isso eu chamo de hemianopsia homônima esquerda. Se eu tenho uma lesão de parte da radiação óptica, eu tenho o que a gente chama de quadrantopsia. Nesse caso, como a quadrantopsia é do mesmo lado, isto é, à esquerda, eu chamo de quadrantopsia homônima. Só que eu tenho que especificar, eu tenho que dizer que ela é do quadrante superior. É uma quadrantopsia homônima superior esquerda. Como é que eu testo os campos visuais? Eu testo um olho de cada vez. Eu peço para o paciente fixar o olho no meu olho. Eu fico de frente para o paciente. Peço para ele fechar um olho. Eu fecho o meu olho que está de frente daquele olho dele. Por exemplo, se ele fechou o olho direito, como nessa figura, eu vou fechar o meu olho esquerdo. E aí eu peço para ele ficar olhando no meu olho. E aí eu vou testar os quadrantes. Quadrante superior direito, inferior direito, quadrante superior esquerdo, inferior esquerdo. Como é que eu testo isso? Eu posso mostrar um dedo no quadrante e perguntar: o senhor está vendo um dedo? Ele vai falar: sim. E eu posso mexer esse dedo e perguntar: ele está parado ou está mexendo? E ele vai dizer. Lembre-se que
eu tenho que fazer de tal forma que, se o paciente quiser simular uma lesão, ou melhor, simular que está vendo, ele não consiga. Então eu tenho que variar bastante entre esse mexendo e não mexendo. Eu posso também mostrar um dedo ou 2 dedos e pedir para ele dizer se o senhor está vendo um dedo ou 2 dedos. Testo primeiro um olho, depois o outro. Lembrando então da nomenclatura, vamos lá. Isso daqui eu vou chamar de uma hemianopsia binasal, porque o campo visual nasal está perdido. Mas ao mesmo tempo, preste atenção, isso aqui é o campo visual direito desse olho e esquerdo desse olho. Então é uma hemianopsia heterônima. Por quê? Por que heterônima? Porque são os lados diferentes de cada olho. Aqui é o campo visual direito e aqui é o olho, campo visual esquerdo. Então é hemianopsia heterônima ou binasal. Aqui é uma hemianopsia bitemporal ou heterônima. Aqui eu tenho uma hemianopsia ou 2 hemianopsias homônimas, porque elas estão do mesmo lado. Ó, eu perdi o campo visual à esquerda desse olho e à esquerda desse olho. À esquerda desse olho e à esquerda desse olho. Então elas são homônimas. E eu tenho que dizer que lado. É uma hemianopsia porque é hemicampo visual. Homônima porque são os mesmos lados do campo visual de cada olho. E que lado? Esquerdo, que é o campo visual esquerdo daqui e daqui. E aqui embaixo já dei o exemplo das quadrantopsias. Aqui no caso, quadrantopsia também homônima porque é do mesmo lado. Quadrantopsia homônima superior, porque para dizer qual o quadrante que o paciente não está vendo, esquerdo. Por fim, no segundo nervo craniano, eu testo o fundo de olho. Para testar o fundo de olho, eu devo lembrar que o olho direito do paciente eu testo com o meu olho direito. No fundo de olho eu vou procurar, a minha estrutura de referência é a papila óptica. E não vou ver só isso, eu vou olhar os vasos, a escavação, posso olhar a mácula, mas a minha referência é a papila óptica. Eu fico de frente para o paciente e começo o exame sabendo que essa papila óptica ela fica a aproximadamente 15 graus do eixo de visão reto do paciente. O paciente está olhando para frente. Se eu entrar a 15 graus, provavelmente eu chego nessa papila. E aí, depois que eu cheguei para o paciente, falei para o paciente, expliquei o exame para o paciente. Senhor paciente, eu vou fazer um exame no senhor. Eu vou colocar uma luz no seu olho. Não vou encostar essa luz no seu olho. Eu vou chegar com essa luz bem perto, mas eu não vou encostar. O senhor pode piscar se a luz incomodar, mas eu vou pedir para o senhor olhar fixo neste ponto, e eu posso apontar um ponto de referência que esteja bem à frente dele. E aí eu me aproximo com os meus olhos da mesma altura que os olhos dele, em aproximadamente de 15 a 20 graus com esse eixo reto da visão dele. E aí, provavelmente eu vou ver um pedaço do campo visual. Quando eu vejo um pedaço do campo visual, provavelmente eu vou ver um vaso. Assim que eu vejo um vaso, eu dou foco nesse vaso e sigo o vaso. Se eu perceber que eu estou indo para longe, que esse vaso está ficando menos calibroso, eu sei que eu estou indo no sentido errado. E aí eu começo a seguir para o outro lado. Desculpa. E eu começo a seguir para o outro lado. Percebo que ele está ficando mais calibroso. Continuo até chegar na papila, que eu vou reconhecer por ser um lugar onde convergem vários vasos, onde o fundo é mais claro também. Aqui um exemplo, uma figura do exame sendo feito, olho direito no olho direito. Você começa de longe, você percebe que você está mirando no lugar certo, porque quando você olha, você vê um brilho cor de laranja aqui, que é a pupila do paciente, começa a se aproximar mirando nesse brilho. Chegou lá perto, viu o vaso, deu foco, segue o vaso, e aí você vai parar na papila. A papila, a escavação, veia, artéria, a mácula e a folga central na mácula.
Aqui é um exemplo de um edema de papila, que é um exemplo de alteração que eu posso encontrar. Outro edema de papila. O edema de papila ele pode ser encontrado em várias patologias, numa inflamação do nervo óptico, numa hipertensão intracraniana, num quadro desmielinizante. E aqui, essa figura mostra mais ou menos o que acontece no edema de papila. O nervo, ele é empurrado para frente, e aí ele faz uma protusão da papila. A papila fica num nível diferente, ela fica empurrada para dentro do olho. Aqui é um outro exemplo de alteração, só que aqui é uma atrofia. Você vê que a papila ela perdeu a coloração normal dela, ela ficou muito pálida. Isso é uma atrofia, geralmente é uma sequela de uma neurite óptica. Aqui são alterações que eu posso encontrar, tá vendo esses pontinhos mais claros, amarelados, os pontinhos vermelhos, pronto. Isso daí é uma retinopatia diabética. Eu posso aqui ver hemorragias, hemorragia aqui, hemorragia aqui, hemorragia aqui, e aqui são o que a gente chama de exudatos duros. Aqui é uma retinopatia hipertensiva com exudatos algodonosos, que são esses claros, maiores aqui, e também com hemorragia, né? Tem hemorragia aqui, aqui, aqui e aqui. Bem, de nervo óptico, por enquanto, só isso.